Esse vídeo será sobre uma ferramenta de Business Plan, ou plano de negócio. O Business Plan é um estudo para entender a viabilidade de um novo negócio do ponto de vista financeiro, mercadológico, etc. Ou seja, uma maneira de diminuir os riscos e incertezas de uma nova operação. Então, quais são os principais desafios de uma ferramenta de Business Plan? Alta complexidade de cálculos, pois deve-se utilizar o máximo de variáveis possíveis do negócio, o que gera arquivos enormes e confusos, muitas vezes com preenchimento difuso, ou seja, diversas pessoas e áreas diferentes preenchendo variáveis diferentes. Dificuldade de criação de cenários, pois cada mudança de uma das variáveis pode acarretar um efeito cascata em outras variáveis, gastando muito tempo para a reconstrução de todo o estudo. Nesse vídeo mostraremos um exemplo de uma ferramenta que foi desenvolvida para um cliente específico da Atticus. Esse cliente precisava criar e simular novos contratos de administração de um serviço. O objetivo principal da ferramenta era calcular quanto o cliente deveria cobrar por esse serviço, ou, dado um valor acordado, saber se o contrato seria lucrativo ou não, simulando diversos cenários para o mesmo contrato. Além disso, era importante exibir o P&L e o fluxo de caixa do contrato ao longo do período de vigência. E por último, os contratos não eram padronizados, então a solução precisava ser bastante flexível, permitindo ao usuário fazer alterações na lógica de precificação, criar reajustes durante o período de vigência do contrato, alterar o modelo de P&L, etc. Então vamos olhar um pouco esse exemplo de ferramenta de Business Plan. Para contextualizar, essa ferramenta é online, ou seja, conectada a um banco de dados na nuvem. Portanto, é uma ferramenta multiusuário, com várias pessoas acessando simultaneamente. O fluxo dela é bem simples. O processo começa na criação de um cenário, nessa tela em que estamos. É aqui que, além de criar um cenário, eu posso carregar, salvar, bloquear ou deletar outros cenários que já existem. Então vamos carregar um cenário que já existe para entendermos o que acontece. Reparem que esse cenário selecionado está com status falso, o que significa que ele está bloqueado para edição. Pronto, cenário carregado. Percebam que o botão gravar fica desabilitado. Isso acontece porque o cenário está bloqueado. Então vamos desbloqueá-lo para editarmos. Pronto, automaticamente o botão gravar fica habilitado. Aqui nessa tela aparecem as informações e características básicas do cenário, como nome, grupo para agrupar simulações similares, prazo, etc. Além disso, é possível configurar quais usuários poderão ver esse cenário. Desse jeito, o único que enxergará as informações desse cenário será o Ruperto. A próxima tela é uma tela gerencial, para ver quem está preenchendo as informações desse cenário, assim como visualizar se existe alguma inconsistência na parametrização desse cenário. Então vamos criar um relatório. Pronto, podemos ver quais usuários estavam preenchendo esse cenário. Depois, o processo funciona da seguinte forma. Primeiramente, os usuários devem configurar algumas informações básicas para depois dimensioná-las. Vamos começar pelo financeiro. Todas as telas de configuração funcionam da mesma forma. Primeiro, é necessário carregar o cenário existente. Depois, podemos utilizar outro cenário de referência, para não começarmos o preenchimento do zero. Depois, é só salvar a informação no banco de dados. Vamos carregar o mesmo cenário que carregamos na tela inicial para entendermos essa tela. Pronto! Nessa primeira tabela, conseguimos parametrizar como funcionará a nossa estrutura de P&L. Essa é a parte mais importante do cenário, pois é a partir daqui que estruturaremos como funcionarão os custos e receitas. Na segunda tabela, podemos parametrizar como funcionará o cálculo da receita. Depois ainda podemos configurar as outras informações, como taxa de juros, cotação de dólar e taxa de PMT para cada subgrupo do P&L. As outras telas de configuração são bem parecidas. Basicamente, nós cadastraremos alguns itens e diremos onde eles se encaixam no P&L. Então vamos carregar alguns itens de TI. Aqui podemos incluir as informações de cada item que entrará no nosso plano de negócio, como valor, moeda, reajuste, prazo de pagamento, dia de pagamento.
Além disso, podemos escolher um item do PNL que cadastramos anteriormente. Ou seja, quando dimensionarmos a quantidade desse item, o custo relacionado entrará nessa linha de PNL. Então vamos dimensionar esses itens. Pronto! Aqui podemos ver todos os itens que nós cadastramos na tela anterior e podemos quantificar esses itens nos meses de vigência desse cenário. Depois de fazer isso para todos os itens, podemos ir nas telas finais com o resultado do cenário e clicar em botão Gerar. Com isso, a ferramenta pegará tudo que foi parametrizado e gerará o PNL e o fluxo de caixa nos meses de vigência do cenário num formato de tabela dinâmica e tabelão. Aí é só salvar o PNL e bloquear o cenário para ninguém o editar depois de concluído. Depois que o PNL está salvo, é possível juntar diferentes cenários para enxergar esse resultado consolidado. E aqui, a informação de grupo cenário pode ser bem útil.